Vem aí Eliel Alves e o Bandeira 2. A Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Eliel Alves. Eletricista prestador de serviços da CELP é morto a bala em Angelim. Rapazes assassinados a tiros nos bairros de Beberibe e Dois Unidos. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta terça-feira, 24 de abril de 2018. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. No dia 19 deste mês, foi na quinta-feira passada que aconteceu uma explosão de um botijão de gás no bairro do Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, e 2 pessoas foram trazidas aqui para o Hospital da Restauração. Mike Jair Roberto da Silva, de 20 anos, e a mulher dele, Andréia Gonçalves da Silva, 45 anos. Ontem, a Andréia Gonçalves da Silva não resistiu à gravidade das queimaduras, faleceu, e o corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal. No início da tarde de ontem, houve uma explosão de uma fábrica de fogos de artifício no sítio Imbiriçu, na cidade de Cupira. 6 pessoas estavam na casa, 2 homens morreram e 3 outras pessoas ficaram feridas e foram levadas para o hospital local. Uma delas foi removida aqui para o HR, Sandriele Lins da Silva, de 18 anos de idade. Na casa estava um bebê de 1 ano e 7 meses, mas nada ele sofreu, graças a Deus. Os outros 2 feridos foram Anderson Iremar da Silva, de 27 anos, e David, filho de uma das vítimas fatais, que foram identificadas como sendo Cícero Luiz da Silva, 47 anos. Cícero era justamente o tio do David, que encontra-se internado. A outra vítima fatal foi Rosiberto Pedro da Silva, de 35 anos de idade. Cícero Luiz da Silva e Rosiberto, eles eram de Ibateguara, no estado de Alagoas. Quer dizer, a família praticamente lá do estado de Alagoas. O jovem, identificado apenas como Anderson, foi assassinado com disparos de arma de fogo em Tacaratu, no sertão do estado. Crime praticado por um elemento desconhecido. Aliás, a informação é de que há cerca de 6 meses, o Anderson, ele tentou matar um rapaz. E provavelmente este rapaz que ele tentou matar foi o que matou ele ontem. O corpo de Anderson foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, na cidade de Petrolina. Luiz da Silva, um homem com 52 anos de idade, residente no sítio Maracujá, bairro Palestina, no município de Santa Cruz do Capibaribe, no agreste do estado. Ele foi assassinado com 4 disparos de arma de fogo pertinho da residência dele, num crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Durante as últimas 24 horas foram registrados 9 assassinatos no estado de Pernambuco. Foram 9 pessoas mortas de ontem para hoje, sendo 7 no interior e 2 no Grande Recife. Durante o ano, desde o dia 1º de janeiro até agora, em todo o estado, foram registrados 1.378 assassinatos, 1.378 homicídios, sendo 799 no interior e 579 no Grande Recife. Josenildo Francisco da Silva, com 36 anos, residente na Rua do Sol, distrito de Tupaoca, em Aliança, foi assassinado a bala na residência dele, no crime de autoria e motivos desconhecidos. José Ivanildo de Moura, com 47 anos de idade, conhecido pelo apelido de Mimo, foi morto a bala à margem da rodovia PE 89, pertinho da academia da cidade, em São Vicente Ferrer, crime de autoria e motivos ignorados. O autônomo Edmar Batista de Souza, com 34 anos, este foi assassinado a tiros no interior da residência dele, localizada no sítio Serra da Baixa 2, distrito de Serrolândia, em Pubi, no interior do estado. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos.
Gilvan Paulo de Oliveira, com 40 anos, residente na rua Clóvis Araújo, bairro Jaguaribe, na cidade de Escada, foi assassinado com tiros de pistola 380 na segunda travessa da rua Esperança, no loteamento Bairro Novo, no bairro Batistaca, que fica lá em Escada. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi trazido aqui para Recife, para o Instituto de Medicina Legal. Luiz Carlos, conhecido como Lula dos Peixinhos, e uma mulher identificada apenas como Elisângela, eles sofreram um acidente, uma colisão envolvendo um Corsa e um caminhão. Isso aconteceu na BR-232, na localidade Curva do Matadouro, em Pesqueira, no agreste do estado. Luiz Carlos Lula dos Peixinhos, ele morreu na hora, e a mulher Elisângela ficou ferida e foi levada para o Hospital Dr. Lídio Paraíba e depois removida para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru. A informação é de que os dois teriam ingerido bebida alcoólica e estariam discutindo quando houve o acidente. Aparecido Vitor Souza da Silva, com 23 anos de idade, e Júnior José do Nascimento Santos, 40 anos, morreram numa colisão envolvendo duas motos. Foi uma colisão frontal que aconteceu na PE-90, no município de Frei Miguelino, no agreste do estado, na terça-feira passada. Isso aconteceu na terça-feira passada. Uma terceira pessoa ficou ferida. Esse acidente aconteceu ontem, e uma terceira pessoa ficou ferida neste acidente e foi levada para o hospital local. Os corpos de Aparecido Vitor Souza da Silva e Júnior José do Nascimento Santos, esse acidente foi ontem, os corpos deles foram encaminhados ao IML de Caruaru. Daniel Carvalho, de 26 anos, residente em Petrolândia, no sertão do estado. Ele morreu afogado quando estava numa canoa que virou na barragem de Itaparica, pertinho do Rio São Francisco, em Petrolândia. O corpo de Daniel Carvalho foi encaminhado ao IML de Petrolina. Na rodovia BR-104, em Panelas, no agreste do estado, uma motocicleta foi atingida por um carro não identificado. O motoqueiro e dois outros rapazes, ao caírem da motocicleta, o condutor da moto foi atropelado e morto por um outro veículo, e o corpo é encaminhado ao IML de Caruaru. As duas outras pessoas feridas foram levadas para o hospital local. Nas últimas 24 horas foram registrados 6 assaltos a coletivos, 6 ônibus assaltados. Por volta de 1h10 da tarde de ontem, na Avenida Sul, bairro de São José, ônibus da Metropolitana foi assaltado. Só os passageiros roubados e o coletivo faziam itinerário de Jaboatão para Dor. Por volta das 8h45 da noite de ontem, na comunidade da Cabanga, bairro de São José, ônibus da Borborema assaltado. Ele fazia a linha Joana Bezerra, Rio Mar. Por volta das 7h40 da noite, pertinho da Funels, em Olinda, coletivo da empresa Cidade Alta, linha Rio Doce, PE15, só os usuários roubados. Por volta das 8h30 da manhã de ontem, na PE15, cidade de Tabajara, em Olinda, ônibus do BRT foi assaltado. Ele fazia a linha Abreu Lima, prefeitura da cidade do Recife. Às 5h40, logo cedinho de ontem, pela manhã, na Avenida Presidente Kennedy, pertinho do Centro da Moda, foi a vez de um ônibus da Caxangá ser assaltado. Só os usuários roubados. O coletivo fazia a linha Teixambá, Cabugá. E por volta das 6h30 da noite de ontem, na Avenida Sul, bairro de São José, ônibus da empresa São Judas Tadeu, linha Cabo de Santa Rita, foi assaltado. Só os passageiros roubados. Portanto, de ontem para hoje, nas 24 horas, 6 ônibus assaltados. Foram registrados 158 assaltos a coletivos neste mês de abril. E do dia 1º de janeiro até agora, este ano, em todo o estado, registrados 834 assaltos a coletivos. Eletricista prestador de serviços da CELP é morto a bala em Angelim. Rapazes assassinados a tiros nos bairros de Beberibe e Dois Unidos. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil.
Manuel Matias da Silva, um homem com 54 anos, residente na rua 7 de setembro, bairro Independente, em Toritama, no agreste do estado. Ele foi preso na residência dele ontem por policiais militares, após várias denúncias, inclusive com imagens de vídeos de que ele, o Manuel Matias da Silva, 54 anos, estava transando com a cadela, isso mesmo, com a cachorra. Ele até assumiu o abuso e disse que foram 2 vezes que ele deu uma cacetadinha com o animal. Como não existe nenhuma lei de crime de zoofilia, ou seja, praticar atos obscenos contra animais, ele responde por maus tratos. Ele foi enquadrado no TCO, termos circunstanciados de ocorrência, na delegacia de Toritama. Polícia Federal estima em 200 as vítimas do recifense que aliciava crianças e adolescentes para produzir material pornográfico. A notícia com o repórter Felipe Pessoa. Em ações de combate à pornografia infantil, a Polícia Federal prendeu um recifense de 27 anos suspeito de aliciar pelo menos 123 crianças e adolescentes através de redes sociais. A ação faz parte da Operação Perros, de combate à produção e divulgação de imagens de pornografia infantil na internet, que foi deflagrada na última quinta-feira. Com base na quantidade de material pornográfico apreendido com o suspeito, é possível que o número de vítimas chegue a 200. Na rede, o auxiliar administrativo se passava por mulher em perfis falsos em redes sociais e pedia para que as vítimas enviassem fotos sem roupa. Quando recebia as imagens, o homem começava um plano de extorsão em que pedia dinheiro às vítimas e à família delas, com ameaças de postar o conteúdo na internet. Além da extorsão, o suspeito tinha uma prática que chamou a atenção da polícia, como conta o chefe de comunicação da Polícia Federal, Giovanni Santoro. Eles também faziam algo que era terrível, esse suspeito, que era exatamente estar forçando esses jovens, sob coação e ameaça, a fazerem vídeos mantendo relações sexuais com seus animais de estimação, como gato e cachorro. E também chegava ao cúmulo do absurdo de fazer com que esses jovens pudessem manter relações sexuais com seus próprios parentes, irmãs ou irmãos menores de idade. Em 2014, ele foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão, mas conseguiu liberdade provisória depois de cumprir pouco mais de 2 anos de reclusão na penitenciária agroindustrial São João, em Itamaracá, no Grande Recife, e não parou de aliciar as vítimas. Dentro da cadeia, ele usava o celular para manter contato com os menores. Diante do caso, Giovanni Santoro ressalta a importância de estar atento a pessoas mal intencionadas na rede. É importante salientar que os pais, eles têm que realmente estar fiscalizando o que os seus filhos veem na internet, de uma forma a sempre primar pelo diálogo, pela cumplicidade. Esse diálogo tem que ser franco e aberto. O pai tem que passar, e a mãe e os seus familiares, informações para que esses meninos, eles não possam cair nas ciladas desses bandidos, desses criminosos. Depois da prisão, o auxiliar administrativo passou por audiência de custódia e, em seguida, foi encaminhado ao Cotel em Abreu e Lima, onde está à disposição da polícia. Felipe Pessoa para o Bandeira 2. Luci Ribeiro da Silva, com 83 anos, residente na rua Barão de Jundiá, em Escada, atropelada no dia 17 deste mês na rua João Manuel Pontual, em Escada, por uma moto vermelha. Estava internada aqui numa HR e faleceu. Não resistiu à gravidade dos ferimentos. Valdemiro Severino da Silva, de 79 anos, residente na rua Álvaro do Rego Barros, bairro Juá, em Nazaré da Mata. Estava internado aqui no Hospital da Restauração desde o dia 2 de fevereiro. Vítima de atropelamento na BR-408 lá em Nazaré por uma moto preta e faleceu ontem, não resistiu aos ferimentos. Homem identificado apenas como Charles, com aproximadamente 40 anos de idade. Ele deu entrada aqui numa HR todo machucado, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos ignorados. Samuel Xavier Alves Dias Júnior, de 37 anos, residente na rua Ramis Galvão, no bairro do Arruda. Este havia trocado tiros com a polícia. A informação é de que ele teria se envolvido num assalto a uma loja de eletroeletrônicos lá em Gravatá, e aí foi perseguido com os comparsas, e na BR-232, entre Gravatá e Pombos, houve essa troca de tiros. Ele acabou baleado. Samuel Xavier Alves Dias Júnior, que encontra-se aqui no Hospital da Restauração. Outros comparsas dele conseguiram fugir num carro Gol. Foram apreendidos com o Samuel,
TVs, 4 TVs, quer dizer, os objetos roubados lá da loja, 4 TVs, cerca de 80 celulares e também com ele um revólver calibre 38. Sônia Maria de Barros, residente na Rua Azul, no bairro dos Torrões, e Manuel Teixeira dos Santos, residente na Rua 6, no bairro da Iputinga, ficaram machucados juntamente com um garotinho de apenas 1 ano, Bruno Henrique Belarmino, vítimas de uma colisão envolvendo uma motocicleta e uma van. Essas 3 pessoas ficaram feridas. Esse acidente aconteceu pertinho da São Mateus, no bairro da Iputinga, e foram socorridas na emergência aqui do Hospital da Restauração. 4 pessoas ficaram feridas, vítimas de uma colisão entre 2 motos nas proximidades do terminal rodoviário em Sirinhaém, e as pessoas foram trazidas aqui para Recife, para o HR. Maria Carolina Gomes de Oliveira, Jefferson Ferreira da Silva, Paulo Cruz do Nascimento e Wellington José da Silva. Essas pessoas continuam internadas aqui no Hospital da Restauração. José Nildo Severino, que reside na Coab, no Cabo de Santo Agostinho, sofreu queimaduras com sulfato de alumínio. Isso foi no local de trabalho, uma empresa para Unas Químicas. Fica na PE 37, lá no Cabo. E o José Nildo Severino encontra-se internado aqui no HR. Maria Josivânia da Conceição, residente na Rua Manuel Sinuca Mulatinho, bairro São Cristóvão, em Arco Verde, foi agredida a faca no braço esquerdo por um desconhecido, foi socorrida no hospital local e em seguida removida aqui para o Recife, para o HR. André Luiz Costa Ferreira, residente na Rua Carlos Silva Leitão, no bairro do Prado, na cidade de Pesqueira, sofreu um choque elétrico. Isso aconteceu num acidente do trabalho e ele encontra-se internado aqui no Hospital da Restauração. José Edson de Souza Filho, residente na Avenida Liberdade, no Sancho, foi no presídio, mora lá no presídio, levou uma camada de pau de companheiro de cela e foi trazido aqui para a emergência do Hospital da Restauração. José Fagner Barros de Oliveira Silva, tem 23 anos de idade, residente na Rua 15 de Novembro, número 88, no centro, em Águas Belas, no Agreste do Estado, foi agredido a faca por um irmão dele e levado para o hospital local, sendo em seguida removido para o Dom Moura, em Garanhuns. Maria Juliana da Silva Santos, 29 anos, residente no distrito Pão de Açúcar, em Taquaritinga do Norte, foi agredida a socos, pontapés e golpes de faca pelo companheiro dela, Edivaldo José da Silva, de 41 anos. Ele, o Edivaldo, discutiu com a enteada dele, filha dela, da Maria Juliana, uma garota de 12 anos. Daí a confusão foi grande em família. O Edivaldo tentou matar a companheira, ele foi preso e encaminhado à delegacia de Santa Cruz do Capibaribe. E Maria Juliana foi socorrida no hospital local. O trabalhador rural Antônio Pedro, de 50 anos, residente no sítio Lagoa Grande, em Bom Conselho, no Agreste do Estado. Este cidadão foi alvejado por um tiro de espingarda soca-soca acidentalmente. Foi em casa. O SAMU foi acionado, levou ele para o hospital. Ele foi medicado e depois levado para a delegacia de Bom Conselho, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Alexandre dos Santos, de 23 anos, residente na Rua Ulisses Guimarães, em Águas Belas, no Agreste do Estado, foi agredido a faca em um bar na Rua Nova, lá em Águas Belas, por um tal de Rafael e foi levado para o hospital local. Pablo Marques da Silva, de 64 anos, residente na Rua Suíça, bairro São Francisco, em Caruaru, foi alvejado por 2 disparos de arma de fogo pertinho da residência dele, por um tal de Vitor Hugo, de 25 anos, e um adolescente. A informação é de que o idoso teria fazer uma cobrança, uma dívida ao tal do Vitor Hugo. Daí houve uma discussão e a bala comeu no centro. Vitor Hugo foi preso e o adolescente apreendido. Inclusive, o adolescente foi apreendido com 5 big-bigs de maconha. Eles foram encaminhados à delegacia de Caruaru e o idoso levado para o Hospital Regional do Agreste. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Eletricista prestador de serviços da CELP é morto a bala em Angelim. O eletricista da empresa Real Energy, prestadora de serviços da CELP, José Ailton da Silva, um rapaz com 29 anos, residente na Rua São Luís, em Angelim, no Agreste do Estado. Ele foi morto a tiros de pistola 380 quando estava no bar do Nenê.
ele estava tomando café da manhã com colegas de trabalho. Esse bar fica na rua Joaquim Antônio, no município lá de Angelim. 4 homens no carro Palio Prata, se dizendo policiais, inclusive com coletes balísticos. Ailton ainda chegou a ser levado para o hospital em São João. Um colega dele ficou ferido e foi levado para o hospital regional Dom Moura em Garanhuns. Maicon Davi Moura Lima e o corpo de José Ailton da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. E atenção, rapazes assassinados a tiros nos bairros de Beberibe e Dois Unidos. Um rapaz cujo nome ainda não foi informado, residente no Alto do Capitão em Dois Unidos, foi assassinado a tiros ontem pela manhã na segunda travessa do Eucalipto, em frente ao Pinha, no bairro de Beberibe. Crime praticado por elementos desconhecidos. A informação é de que ele tinha um irmão gêmeo. Esse irmão inclusive esteve lá no local do crime e conversou com a polícia. O corpo do jovem foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML, policiais da Força Tarefa do DHPP. E mais tarde, já por volta das 5 da tarde, o Alexandre Pereira da Silva, de 34 anos, foi assassinado a pedradas em um terreno na Travessa e Delbrando de Vasconcelos, no bairro de Dois Unidos, pertinho do Rio Beberibe. A informação é de que Alexandre trabalhava em um supermercado lá no bairro e tinha ido levar uma encomenda para o local onde acabou assassinado e o corpo encaminhado ao IML. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Continue aqui com a gente, pois agora ele vem aí, Geraldo Freire, o comunicador da maioria, com a Supermanhã, você sabendo de tudo.